muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Esse é mais um capítulo, mais um episódio do nosso videocast Diálogos. Essa aqui é uma produção da Trama Reputalia, uma organização, uma agência que cuida da comunicação 360 e traz pra gente aí todo mês algum assunto bem em voga nessa área da comunicação corporativa, mas também falando de comportamentos, de tendências, de sociedade. E eu acho que é para isso que a gente está aqui hoje, para abrir um diálogo super bacana com você que está assistindo a gente ou pelo YouTube ou nas plataformas, está só me escutando aí nas plataformas de áudio como Spotify e o Deezer, onde a gente também está ativo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Elane Cortez, eu sou gerente de CI da Trama Reputalia. Eu vou me descrever para você que está só podendo me ouvir. Eu sou uma mulher branca, cis, que alta, de 1,70, com os cabelos loiros, feitos com luzes recentes, olhos castanhos. Eu estou vestindo uma blusa verde, um blazer cinza e eu estou aqui com brincos prata. Estou belíssima. Estou aqui para estar aqui com vocês mais uma vez nesse capítulo. Sejam mais uma vez bem-vindos, porque hoje o assunto é importante. Eu acho que foge até um pouquinho do que a gente já falou até então no nosso videocast. A gente sempre tem trazido temas da comunicação corporativa. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais por temas que tangem, obviamente, a comunicação, mas que levam a gente a discutir um pouquinho mais sobre um viés mais sociológico, talvez, algo que foi focado naquilo que a gente entende dentro do papel nas organizações como diversidade e inclusão. Dia 8 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. É verdade, mas a gente não está mais no Dia Internacional da Mulher. Essa data, eu sempre digo que essa, como outras datas, são importantes para que a gente tenha um marco. Algo para a gente se lembrar, para a gente comemorar, para a gente lembrar da luta, para a gente fortalecer a luta. Mas eu digo que sempre o importante é o que a gente faz fora daquela data comemorativa. O que acontece nos outros 364 dias quando a gente fala do papel da mulher na sociedade? E é por isso que a gente trouxe hoje, fora do dia, hoje é o dia, não o dia da mulher, mas é também o dia onde a gente precisa falar de mulheres e do papel que ela tem na sociedade. Então, por isso, eu gostaria de chamar vocês para sentar, pegar uma pipoquinha, senta aí, vem discutir, vem dialogar com a gente, porque hoje o tema é a mulher no mundo do trabalho, desafios, potenciais de carreira, vida e relações. Senta aí, que hoje tem história. Então, hoje, para a gente discutir isso, eu tenho duas convidadas muito especiais que eu gostaria de apresentá-las. Vou pedir que elas também se descrevam para a nossa audiência. Eu vou começar com Jaqueline Escoteiro, CEO da Zambum Brasil. Jaqueline, seja muito bem-vinda. Obrigada, a gente está namorando você há tanto tempo para te trazer aqui. Zambum é nosso cliente, inclusive. Seja bem-vinda. Muito obrigada, estou super honrada de estar aqui. Olá a todos os seus ouvintes, aqueles que estão nos vendo e aqueles que estão nos escutando. Então, meu nome é Jaqueline Escoteiro, eu tenho 52 anos, eu tenho 1,60 m. Meus cabelos são um pouquinho abaixo do ombro, eu estou vestindo um vestido preto e um blazer preto. Estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje para falar sobre todos os temas que você acabou de descrever, que são muito relevantes e têm um valor imenso na nossa sociedade. Eu que te agradeço por ter conseguido vir aqui falar com a gente sobre o tema. E eu vou para a minha segunda convidada, que eu também estou muito honrada de receber hoje, a professora Maria Aparecida Ferrari, da ECA USP. Professora, seja muito bem-vinda. Eu vou chamar de professora porque eu sou da época que a gente chamava professora de professora, então eu vou... Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. É um prazer estar aqui para a gente debater esse tema, né? Conversar, trocar ideias. Eu sou uma mulher cis, branca, cabelos castanhos, 1,60 m. Eu estou vestindo uma blusa preta com um blazer branco, bege preto e relógio e anéis. Eu sou professora da ECA USP, conforme a Elane falou, né? E trabalho com os programas de pós-graduação e graduação na área de comunicação intercultural e gestão da comunicação. Maravilha. Acho que a ECA USP todo mundo sabe, a Escola de Comunicação e Artes da USP, né? Da Universidade de São Paulo. Jaqueline, você pode falar um pouquinho da Zambum também, para a gente poder entender as pessoas, quem não conhece ainda a Zambum? Sim, a Zambum é uma empresa farmacêutica italiana que está presente no Brasil há mais de 65 anos. E um tema bastante importante relacionado ao que a gente vai estar falando aqui hoje, eu sou a primeira presidente mulher na posição.
Então, isso também me dá muito orgulho de estar representando a empresa aqui. E também falar sobre esse tema de mulher na liderança, os desafios que você comentou, não limitados ao Dia da Mulher, mas eu tenho certeza que eu e a professora temos várias histórias e experiências para compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Com certeza. Até para a gente começar e contextualizar um pouquinho, professora, a senhora organizou 2 edições, a 40 e 41, entre 22 e 23, da revista Organicom. Para quem não conhece, pode baixar também, acessar no site da revista Organicom na USP, falando sobre o tema mulher e feminismos, né? Eu entendo que tem assim, uma quantidade imensa, enche mais de 2 revistas, encheria acho que um ano inteiro, com certeza, de temas a tratar. Mas se a gente pudesse resumir, de alguma maneira, os principais insights, depois que a senhora terminou toda essa organização, a quantidade de artigos que teve que ler para ver, fora o fato de ser mulher e já viver isso, essa realidade, o que a senhora poderia destacar que foi bastante emblemático para a senhora, para a gente poder ter essa primeira ideia de contexto na discussão? A ideia de trazer a temática de mulheres e feminismos, né, porque o tema está posto, né? E a gente queria trazer pesquisadores, homens e mulheres, que estão trabalhando essa temática, né? E foi muito interessante porque, normalmente, o coordenador, ele coordena um número e, nesse caso, o número teve que ser desdobrado em 2. Tamanho foi a aceitação e o convite que nós fizemos, né? A maior parte dos pesquisadores aceitaram e não cabia numa edição só. Então, nós fizemos a edição 40 e 41. Ao todo, foram mais de 500 páginas, para você ter uma ideia, né? E temas, o nosso objetivo era focar a mulher em todos os âmbitos, né? E em todas as suas dimensões, desde a mulher e o racismo, né? Tratando da questão da mulher negra, passamos pela mulher indígena, com entrevista com uma advogada que pertence a uma tribo na Bahia. Que legal. E que nos deu a entrevista. Uma professora maravilhosa, a Rose, que trabalha a questão das mulheres muçulmanas, em que ela pesquisa como os meios de comunicação são preconceituosos ao falar da mulher muçulmana e principalmente da sua maneira de vestir, inclusive, né? Depois tivemos a presença da professora Eva Blain, que é nossa professora emérita da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que foi a criadora do escritório USP Mulheres, né? E que hoje está incorporado na Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Enfim, uma pleiade de pesquisadores, não somente brasileiros, mas também estrangeiros. Tivemos a presença do professor Otávio Salazar, que é um advogado e um jornalista espanhol, que ele fala do feminismo através da lente masculina, mostrando como esse viés masculino é tão prejudicial para a inclusão da mulher no mercado de trabalho e na sociedade. E, inclusive, uma pós-doutora maravilhosa, a Daniela Viana, que é especialista em mulheres e clima, né? Mostrando como o clima, como as mudanças climáticas, elas têm influenciado a mulher em diferentes partes do planeta. Que viés interessante. Então, eu ficaria aqui hoje à tarde contando, mas todos têm acesso, porque a revista é online, gratuita, né? E vão encontrar artigos de todas as naturezas. E um último que eu queria destacar, que eu acho que vale a pena, uma pesquisa que foi feita ainda no escritório USP Mulheres por um grupo de pesquisadores que trabalhou o tema Homens e Mulheres na USP, mostrando
uma pesquisa quantitativa, né, mostrando o número de homens e mulheres nas diferentes unidades, nas diferentes faculdades da USP, mostrando como, por exemplo, nas ciências duras, né, você tem um número muito matemática, física. Exatamente, do que mulheres, né? E nas ciências sociais, você tem um número maior de mulheres do que homens e assim por diante. Então, é muito interessante, eu acho que tem para todos os gostos. Só uma dúvida, antes de eu te passar, Jaqueline. Por que feminismos e não feminismo? Porque existem diferentes feminismos, né? Diferentes perspectivas de olhar o feminismo junto às mulheres. Por isso que logo na abertura a gente coloca essa questão. Que lindo. Maravilha, maravilha. Vou ler as 2 edições. Já que a gente estava justamente falando sobre essa tua trajetória e ao longo do tempo, sobre passagem por empresas que são predominantes, cujo negócio, né, o core mesmo, o business, é totalmente masculino, mas que engloba e vem se enxergando aí um crescimento das mulheres, em especial nas áreas operacionais, de média liderança, inclusive. Mas C-level ainda é tido como uma raridade, né, quando a gente fala de presidentes, até de outros níveis de diretoria e de boards em especial. Como é que você vem enxergando esse desafio e essa responsabilidade desse retorno para você, no teu plano pessoal, mas também para as pessoas que são do teu time? Adorei a pergunta. E antes de eu responder, se eu puder só fazer um comentário com a resposta anterior da professora, porque eu achei fantástico. Eu tenho um MBA pela USP, eu terminei agora recente uma pós-graduação pela FIA, e o trabalho que eu entreguei foi Mulheres na Liderança, alinhados com diversidade, equidade e inclusão, dentro de ESG, né? Dentro de ambiental, social e governança. Por quê? Porque o S de social tem a ver com diversidade, equidade e inclusão. Total. E na empresa anterior que eu trabalhei, eu fui vice-presidente global de diversidade, equidade e inclusão. Então, eu acabei não só desenvolvendo um trabalho interno para 45 mil funcionários, mas eu também tive a oportunidade de aprender também com sessões de escuta, né? Com muitas pessoas, de temas diferentes. Então, eu vejo o trabalho que foi realizado tão lindamente, né? Nessas 2 edições que a professora acabou de dizer, e parabenizo a USP por isso, porque é algo maravilhoso. E também alinhado com um comentário anterior, né, das diversidades até de países, né? Então, ao longo da minha carreira, eu tive a oportunidade de ser responsável pela América Latina, Canadá, Europa, Oriente Médio e África. São culturas muito distintas, né? Então, se a gente for pensar até mesmo no papel da mulher, tem países que eu trabalhei que eu fui muito mais desafiada do que outros, mas mesmo em posições de liderança, aí já linkando com a sua pergunta. Então, quando a gente olha, né, para mulheres em posição de liderança e tudo mais, é um desafio. E eu sempre digo o seguinte: por que a gente fala sobre isso? Porque ainda é necessário. Porque se a gente estivesse num outro patamar percentualmente mais equilibrado, a gente não estaria nem falando do assunto. Exato, nem levantando essa pauta, nem falando sobre o assunto. Existe uma pesquisa que eu li recentemente, que quando a gente olha o número de mulheres, por exemplo, em conselhos de empresa, globalmente são mais de 18%. No Brasil, são pouco mais de 8%. Então, a gente já começa também a ver disparidades, né, do ponto de vista estatístico, porque quando eu comecei a trabalhar e falar sobre o papel da mulher, mulheres de liderança, eu já faço isso há um pouco mais de 10 anos, muitas pessoas achavam que era algo superficial, que era algo não necessário. E quando você começa a falar de estatística, você começa a concretizar um pouco mais sobre o tema para algumas pessoas que muitas vezes não têm conhecimento, não tiveram visibilidade, não tiveram exposição ou não passaram sobre situações que muitas mulheres passam. E algo muito interessante que você acabou de perguntar é como é ser mulher, né, num C-level, numa presidência e tudo mais. Se a gente for olhar o número de mulheres realmente ocupando posições de diretoria ou até de presidência, obviamente elas, percentualmente, é um número muito menor. E é interessante, algo que eu até conversei sobre esse tema na semana passada com outro grupo,
muitas vezes empresas que são de produtos ou serviços femininos que até pouquíssimo tempo ou ainda são ocupados por lideranças masculinas. Então, você pode pegar área de perfumaria, área de roupas, de vestuário feminino. Você pode pegar até marcas de luxo e ainda continuam sendo lideradas por homens e não dando espaço, muitas vezes, para mulheres. Então, isso é algo que a gente tem que trazer à luz e o quanto a gente é desafiada. Ao longo da minha carreira, eu fui muito desafiada, não só por ser mulher, mas por ter a personalidade que eu tenho. Por quê? Porque eu tenho uma forma de ser de personalidade mais gentil. Eu tenho um tom de voz mais equilibrado. Só que muitas vezes as mulheres, nós somos desafiadas pela forma, não só que nós nos apresentamos, mas pela forma que nós interagimos. Então, muitas vezes as pessoas se questionam se mulher vai dar conta. Eu já escutei muito isso, né? Se a mulher vai dar conta, se a mulher mais gentil, ela é forte o suficiente para assumir uma empresa ou para assumir uma posição. E mulheres são medidas em mais tons de vozes do que homens. Ou pela rudeza, ou pela dureza. Exato. Se a gente é firme, a gente é grossa. Se a gente é gentil, a gente é fraca. É histérica. Então, são esses estereótipos, esses vieses inconscientes, que é outro tema maravilhoso para a gente conversar. Que são desafios que sim, são colocados às mulheres. E o que eu sempre coloco faça o seu trabalho, estude. Em nenhum momento eu levanto a bandeira que a mulher é melhor do que o homem é melhor que a mulher, mas eu sempre coloco assim, estatisticamente existe uma diferença e por isso a gente tem que continuar falando sobre isso em termos de plano de sucessão, em planos de contratação, de talento. Eu tenho vários exemplos que eu posso dar ao longo da minha carreira em termos de mulheres que não puderam subir para outras posições por preconceitos ou até um pouco de machismo interno, ou até mesmo porque não eram apoiadas pela própria família e diziam assim, não, tem um caso real que eu até acho interessante elucidar, de um casal de amigos que havia dito, o homem disse, né, alguém tem que ter sucesso, então eu preciso ter sucesso, eu preciso que você fique em casa. Isso não pode mais acontecer, isso é incabível, né? E tem consequências mil na vida dessa mulher, dessa profissional. Da família. Então, da família. Então, eu acho muito válido a sua pergunta e o quanto que é importante a gente continuar falando sobre isso. Tem que trazer à tona. Acho que todo dia é uma discussão, né? Porque a gente parte que o ponto de partida já não está igual. Sim. Nunca vai ser igual. Ou pelo menos a gente, em um bom tempo, não vai ser igual. O que me leva à minha outra pergunta aqui. Inclusive, eu tirei da Organicon, hein, professora? Olha só. Vocês citaram o Antônio Guterres, que é secretário-geral da Organização da ONU, né? Onde ele fala que a gente necessitaria mais de 300 anos para alcançar uma certa igualdade de condições e direitos entre homens e mulheres, com esse ritmo, com esse avanço e devido também aos retrocessos que a gente sabe que existem. Vocês acham que tem como, levando agora essa visão que a gente tem hoje, tudo que a gente ouve, né, mulheres se posicionando de uma forma, a gente tem, lamentavelmente, movimentos terríveis e que levam ao retrocesso mesmo, red pills da vida, e incels da vida, e terríveis. E vocês acham que é possível a gente acelerar um pouco essa visão de que só em 300 anos a gente pode... E é possível, porque partindo de um ponto de partida que a gente está sempre atrás, em 300 anos a gente não vai continuar atrás. Como que é para a senhora, professora, essa reflexão? Olha, eu acho que quando a gente fala de mundo, a gente deveria partir de uma divisão, falando do norte global e do sul global. Quando nós olhamos o norte global, nós vemos o maior número de países desenvolvidos. E nos países desenvolvidos, não digo todos, mas num bom número, existem já políticas públicas estabelecidas que, ao longo do tempo, passaram a influenciar, inclusive, a cultura dos países, né? Existe um estudioso, o Hofstede, e ele fala que, de acordo com as pesquisas que ele fez, os países mais avançados são aqueles que estão na Escandinávia, né? Então, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, né?
Só para dar um exemplo, na Finlândia, a licença maternidade é dividida entre o pai e a mãe. Você tem a paternidade e a maternidade, né? O governo dá um subsídio de 160 dias, que são quase 6 meses, para o homem e para a mulher. E eles podem dividir o total da licença são 14 meses. E eles podem dividir. Então, a mulher pode ficar os primeiros 6 meses, aí ela vai ao trabalho, e ele assume os outros 6 meses cuidando. E ele tem essa licença tal qual. Então, quando a gente diz que lindo, maravilhoso, isso pode ser implementado no Brasil? Não, nesse momento não. Será que vamos levar 300 anos? Não, vamos esperar que sejam menos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente fala do mundo, a gente tem que ir por partes, porque algumas partes do mundo, principalmente do norte global, já alcançaram um avanço e uma maturidade. Tanto é que você tem primeiras ministras em muitos países da Europa, né? Com muito mais naturalidade do que nós tivemos uma presidente mulher. E na América Latina como um todo. E na América Latina como um todo. Na Argentina, eu acho que e agora temos uma no Peru, mas ela foi colocada aí depois da saída do outro presidente. Então, são situações extremas, né? Quando nós olhamos o sul global, o que nós temos? Nós temos países em desenvolvimento, né? Países com poucas políticas públicas. E, curiosamente, as estatísticas mostram que há muitas mulheres no mundo do trabalho, porém, estas mulheres não estão em posição de liderança, como a Jaqueline colocou, né? Elas estão em posições subalternas, elas são secretárias, elas são auxiliares, já temos um bom número de gerentes, mas daí para você chegar à alta administração, a gente ainda tem um longo caminho. E esse longo caminho, ele depende da cultura que está impregnada nos nossos países. O paternalismo, o machismo, a misoginia, uma série de preconceitos, né, que fazem com que todos esses elementos dificultem a chegada da mulher, né? Então, a gente olha e vê os padrões em alguns países da Europa e fala, poxa vida, que maravilha! Mas quanto também eles não levaram para poder chegar aonde chegaram, né? E que fatores, né, que contextos levam a esse pensamento mais crítico? Por exemplo, o último exemplo que eu dou por exemplo, os gabinetes do ministerial na Espanha. O Pedro Sánchez, tanto no seu primeiro governo, como agora no segundo, que ele começou no finalzinho de 23, ele convidou mais mulheres nos ministérios do que homens. Hoje ele tem 12 mulheres ministras e 10 homens. Nós, com grandes esperanças, né, no governo Lula, de que ele fosse trazer, né, essa mais diversidade. Equitativo, né? Começamos aí, acho que com 5, 6 mais ou menos, e o ano passado, ou seja, no primeiro ano, várias já foram substituídas por homens. Sim. E inclusive em bancos, né? Como presidente de banco. Então, a própria indicação do STF, né? A expectativa que a vaga de uma mulher pudesse ficar com outra mulher, inclusive. Exatamente. Então, a gente tem que olhar para esse quadro e ver que, por mais disposição que a gente tenha, nós dependemos muito de políticas públicas e que o governo veja a inclusão e a diversidade como algo essencial para a nossa sociedade. Porque as organizações, muitas delas, né, as privadas, estão fazendo a lição de casa, né? Muitas porque são europeias e a matriz, né, já diz, não, vocês têm que ter mais diversidade, mais mulheres, mais negros, enfim, uma variedade, uma diversidade maior, mas
a gente vê que na área governamental, ou seja, as políticas relacionadas à diversidade e à inclusão ainda estão engatinhando. Totalmente. Jaqueline. Tantas coisas passam pela minha cabeça. Bom, primeiro, acho que eu vou na origem da sua pergunta, né? Que você fez uma referência à ONU. Então, a Organização das Nações Unidas tem traçado 17 objetivos sustentáveis que começaram em 2015. Exato, e tem as ODS, né? Um objetivo de que vários desses objetivos sejam cumpridos até 2030. E desses 17 objetivos, o objetivo número 5, exatamente equidade de gênero. Então, ali se fala muito sobre equidade por si, se fala muito sobre violência, acesso à educação, tem uma série de metas, né, para discussão e tudo mais. Então, o que eu sempre coloco se, mais uma vez, não fosse importante, não estaria incluído dentro dos 17 Objetivos Sustentáveis Globais da Organização das Nações Unidas, que é uma organização de referência, que é uma organização muito séria e que faz parte das agendas de vários países. Então, eu queria, talvez, trazer à luz para aqueles que não conhecem ainda, que é muito importante levar tudo isso em consideração. Uma outra coisa que a professora falou, né, das questões de políticas públicas e tudo mais, eu também vejo como algo extremamente importante. Eu trabalho na indústria farmacêutica há 30 anos. Então, se a gente for olhar mesmo as discussões recentes, né, de que mulheres ou jovens pudessem ter acesso ao absorvente para poder ir para a escola, para poder ir trabalhar. De alguma forma, isso foi tão minimizado, foi tão não tratado com o devido respeito que deveria, se esquecendo que muitas dessas mulheres, dessas meninas, acabam não indo para a escola ou não indo por um trabalho ou por uma atividade que é importante para ela, para a vida delas, impactada por uma situação e muitas vezes uma questão, infelizmente, social, né, de falta de acesso. E é tão, desculpa te interromper, mas complementando o que você falou, assim, e é tão triste de ter virado uma discussão política, ao invés de ter virado uma discussão de saúde pública. Exato. Né? E outro aspecto... Mais do que política, politizada, o que eu acho que é o pior. E outro aspecto que eu vejo como muito importante também quando a gente fala de saúde pública, eu trabalhei mais de 10 anos da minha vida com a área de vacinas. E mesmo quando a gente olha para a vacina de HPV, também olhando, né, com esse olhar das meninas, das mulheres para ter acesso e tudo mais, a gente ainda está aquém da vacinação, que é algo extremamente importante, que previne contra o câncer de colo de útero, previne contra a verruga genital, inclusive para homens e meninos, né? Mas isso também tem um impacto diretamente à possibilidade dessas pessoas terem uma melhor qualidade de vida para poder ter acesso ao trabalho. E uma outra coisa que eu acho que é interessante que a professora disse foi o número de mulheres que trabalham e, ao mesmo tempo, o grande percentual da informalidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, dos grandes desafios da mulher no mercado de trabalho ou de entrada no mercado de trabalho, eu particularmente vejo como alguns. Então, primeiro, o número de desemprego é alto, mas muitas vezes são mais homens que são empregados versus percentualmente as mulheres. Aonde as mulheres estão? Muitas vezes na informalidade. Então, elas trabalham muito, mas elas não estão registradas. O número dessas mulheres não estão captados. Então, se a gente fosse olhar percentualmente falando, a gente tem um número maior de uma força masculina trabalhando. Mas na informalidade, se isso fosse captado da forma que poderia ou deveria, a gente vê um número percentual de mulheres muito grande também trabalhando. Uma outra questão é as mulheres ao longo da vida, que você até tocou um pouco nesse assunto antes, da maternidade ou não, né? Então, muitas vezes as empresas, e eu vivenciei isso, não só comigo, mas eu presenciei isso muito ao longo da minha carreira, das empresas olharem para as mulheres e dizerem, não, essa moça vai engravidar e essa moça vai se ausentar. Diferente dos países desenvolvidos, né, que a professora acabou de mencionar, que eles olham como uma política pública até para dar acesso para essas pessoas poderem ter seus filhos e tudo mais em tranquilidade. Existe uma pesquisa, né, da Laudes Foundation, que eles falam exatamente o quê? Que as mulheres, muitas vezes, têm medo de comunicar
que estão grávidas, porque elas já ficam preocupadas das reações dos gestores. E de voltar depois, né? De licença. Voltar é um outro tema, porque muitas pessoas saem, mas não com a paz de espírito, olha que demais, vou curtir a maternidade. Elas já estão preocupadas se quando elas voltarem, imediatamente elas serão mulheres demitidas. vão ter o emprego, né? Um outro ponto que eu escutei muito ao longo da vida, não vou contratar mulher, porque mulher leva filho no médico. Mulher tem que atender reunião de escola. Não pode viajar. Não pode viajar. E olha que interessante, professora, que a senhora acabou de dizer. Ao longo da minha carreira, eu viajei praticamente a minha carreira inteira. E eu sou mãe de 2 filhas. Então, eu mesma trazia o meu próprio exemplo para essas discussões, dizendo assim, espera só um pouquinho, vocês estão trazendo algo que eu sou o exemplo de estar numa posição de liderança, de não ter barrado a minha carreira ou não ter me limitado por isso. E muitas pessoas perguntam, tá, mas e aí como? Como, né? Exato. Então, eu acho que é uma questão de organização, uma questão de organização pessoal. E o que eu sempre digo também, como mulher dentro desse ambiente de trabalho, é... As minhas filhas sempre me viram muito felizes trabalhando. Então, tudo que eu faço porque eu amo, porque eu gosto e eu estudo a vida inteira. Então, nunca foi um peso para mim, de maneira nenhuma, a maternidade em termos de se ausentar de algo, né? E um outro ponto que eu também enfrentei ao longo da minha carreira é que às vezes as pessoas olhavam para algumas das mulheres e diziam assim, essa daqui não teve filho ainda, mas ela vai ter. Só que também as pessoas esquecem que tem mulheres que têm a opção de não ter filho, que não querem ter filho, e tem mulheres que não podem. Só que isso não está divulgado em lugar nenhum. Claro. Então, eu já vi, infelizmente, de casos que não estavam na minha gestão ou gerenciamento, de mulheres que não conseguiram avançar na carreira, porque já existia esse pré-conceito, esse viés inconsciente de uma possível ausência depois. Então, eu também acho que esse tema é algo que precisa ser discutido, porque faz parte, né, da vida das pessoas, não é limitado às mulheres. Vou puxar, inclusive, esse gancho agora. Eu vou até fazer minha outra pergunta que eu ia fazer, que é justamente isso, filhos e carreira, né? A gente tem uma pressão tão grande, porque quando chega determinado... Eu tenho 42 anos, tá? E até determinado momento era, e aí? Quando é que vai ter? E aí? Não vai ter? E aí? Por que não vai ter? Né? Vai ter filho, não vai ter filho. Você não gosta de criança, né? É isso, tipo... Mas a gente tem a pressão de cumprir um papel social, ou pelo menos pré-estabelecido pra gente, né? Em determinado momento, que é de reproduzir-vos e multiplicar-vos, né? De alguma maneira, ao mesmo tempo essa pressão de que ao tê-los, por favor, não deixe que eles atrapalhem na sua carreira. Ou, no seguinte sentido, ao tê-los também, como que você vai conseguir crescer e ascender? Ou ao não tê-los, essa é a escolha da profissional que precisa ter, ela não pode ter filhos para poder ascender. Como que a senhora enxerga isso, professora? É que a maternidade, ela é uma construção social. E nós vivemos numa sociedade patriarcal e capitalista. Então, o que acontece? Quando você disse que perguntam para você se você não vai ter filhos, né? Por quê? Porque na nossa sociedade, a mulher, ela tem esse papel, né? Ela tem o papel de ser geradora, de casar e ter filhos, né? E dentro desse modelo de sociedade em que o homem sempre foi o privilegiado, né? Porque normalmente ele é expatriado e a mulher vai junto. E se a mulher trabalha, normalmente ela deixa o trabalho dela para poder acompanhar o marido. E a gente vê poucos casos ao contrário, né? Em que é a mulher que é expatriada e o marido que acompanha. Eu vou largar meu trabalho para acompanhar a minha esposa, né? Eu conheci alguns poucos casos, né? Mas é muito difícil. Inclusive porque há um período de bastante depressão do homem quando ele vai como acompanhante da mulher, né? Se ele não for um profissional liberal e uma pessoa que pode trabalhar... Hoje é mais fácil porque a gente está trabalhando em qualquer lugar, né? Mas antes da pandemia era bem mais complicado. Ele largar a carreira dele para poder acompanhar a mulher, né? Então, junto com isso, existe a teoria, que é a teoria do cuidado,
que dentro da nossa sociedade também foi moldado que cabe à mulher o trabalho do cuidado. É o cuidado da família, é o cuidado dos filhos e é o cuidado dos pais, quando ficam idosos, né? Por isso que é tão comum os pais dizerem para os filhos, para as filhas, né? Você deveria ser professora, assistente social, enfermeira, porque são todas atividades ligadas ao cuidado. E quando a menina diz, eu quero ser engenheira ou piloto de avião, é assombro. Você deixa, se é criança, porque ela está, né? A criança está no mundo dela, no mundo da imaginação. Mas à medida que vai crescendo, você já vai aterrissando e vai dizendo, olha, mas você vai estudar aviação, a probabilidade de deixarem você pilotar um avião vai ser muito menor que um homem, né? Ou seja, dentro da própria casa, ela já vai sendo cerceada. Há pouco tempo eu estive num almoço e tinha uma jovem, uma menina lindíssima, de 20 anos de idade, e ela foi o centro da atenção desse almoço, porque alguém falou, olha, fulana, ela está estudando engenharia de aviação, porque ela quer ser piloto. Ou seja, todo mundo parou no almoço e disse, nossa, mas você, mulher, que é pilota de... Ela só ficou respondendo perguntas, porque na nossa sociedade é algo que não é comum, principalmente para uma mulher. Porque também é o seguinte, a família diz, como você será tratada lá dentro, né? Num ambiente com 20 pilotos e você é a única mulher piloto, né? E levamos longe, mulheres advogadas que querem ser delegadas, por exemplo. Sim, e nós tivemos, né, há pouco tempo, uma delegada que apanhou de um colega, né? Sofreu, assim, violência física. Ou seja, ele como homem, e ela tinha um cargo acima dele, né? Ele se achou no direito, né, de que ela era menor que ele e ele a agrediu. Claro. Né? Foi uma violência física muito grande. Então, essa questão da maternidade é uma questão que ficou muito evidente na pandemia. Porque a mulher que saía para trabalhar, ou ela tinha mãe, ou uma babá, uma empregada, alguém que cuidava dos filhos, e ela, durante o dia, ela estava no seu ambiente profissional, né? E o homem também. De repente, todos estavam em casa. Era a mulher, o marido E as crianças. e ela teve que coordenar tudo. Muitas vezes perdendo a pessoa que ajudava por conta da transmissão, da contaminação. Então, ela teve que passar a cuidar da casa, a seguir o seu trabalho em casa e cuidar das crianças, né? Eu gostaria de fazer um parênteses. Tem uma consultoria chamada Think Olga. É maravilhosa, que todos os que estão nos ouvindo, estão nos vendo, entrem aí na internet, né? É uma consultoria que trata justamente de ver a mulher, pensar a mulher e pesquisar a mulher. E eles acabaram de fazer uma pesquisa que chama-se Esgotadas. Olha que interessante. Né? Em que eles conversam com não sei quantas mulheres, muitas mulheres, e as mulheres hoje estão absolutamente estressadas, deprimidas, com insônia, ou seja, com todas As enfermidades mentais que a gente possa ter, os esgotamentos. Esgotamento. Alguns casos já são doenças, Sim, né? depressão, ansiedade, assim. E problemas de coluna, Sim. problemas físicos, né? Justamente por isso, porque nós vivemos uma sociedade em que o homem ainda pouco compartilha com a mulher o trabalho. E só para eu terminar, porque eu tenho certeza que a Jaqueline vai completar, na academia, a gente estuda muito um conceito que chama-se interseccionalidade. E tem muito a ver com o que a Jaqueline falou. Quando a gente olha uma mulher na alta direção, normalmente essa mulher é branca,
Essa mulher vem de uma família de classe média ou alta, estudou em bons colégios, fez intercâmbio, fala vários idiomas, tem um apoio familiar. Então, ela pode ter uma carreira. Mas quanto por cento de mulheres tem isso? E as mulheres negras? Nós fizemos uma pesquisa com profissionais de relações públicas brancas, negras e pardas. E a gente viu a diferença, né? Aquela mulher parda que vem de uma família de muito esforço, estudou em escola pública, não viajou, não teve oportunidade de aprender idiomas, teve que trabalhar muito mais cedo. Então, evidentemente, isso nós chamamos de marcadores sociais. Esses marcadores, eles têm uma relação de poder fortíssima na nossa sociedade. E as pessoas, a partir desses marcadores, elas passam a ser discriminadas. Com certeza. Né? Também a gente está falando muito da mulher, mas tem que falar do homem também. Sim. Né? Sim. Tem que haver essa mudança de paradigma, ele tem que ser um verdadeiro parceiro, né? Se ele chegar em casa esperando que o jantar esteja pronto, a roupa lavada e tudo, Sim. aí você precisa ter um padrão de vida Muito alto. superar. Mas num casal de classe média, ou seja, a participação do homem tem que ser muito maior. Com certeza. E a gente vê ainda com dificuldade, né? Existem exceções, evidente, mas isso precisa ser tomado muito mais em sério. E essa participação do homem, né? Na própria criação dos filhos, em ir às reuniões da escola. Por que a mãe tem que ir na reunião da escola? Porque o pai não vai. Exato. Né? Ou pelo menos sabe o nome da professora, né? Você quer comentar, Jaque? Quero. Eu vivi, né, ao longo da minha carreira, muitos dos exemplos, né, que a professora acabou de dar também... de questões familiares, mesmo o homem tendo uma postura assim, né? Meu marido, ele não ajuda, ele é parte da casa, né? Porque quando você fala ajuda da percepção que é um favor, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque são papéis que são e podem ser divididos dentro de casa. Então, ele sempre se fez muito presente e tudo mais. Mas eu acho que é bem interessante... Um outro ponto que ela colocou, que foi essa distinção ainda das mulheres em momentos de sucessão. Existe um relatório, um reporte anual que a McKinsey libera globalmente, e ele demonstra de uma forma muito clara, o quanto a mulher ainda tem um espaço a ser galgado, o quanto a diferença salarial ela ainda é muito presente, e o quanto a diferença salarial entre mulheres brancas, negras e pardas ainda também é muito presente. Então, é como se fosse uma escala. Isso é uma coisa que precisa, mais uma vez, ser discutido. A gente entende que existem algumas políticas que estão sendo... agora levantadas, né, de equidade salarial no Brasil, a lei, que as empresas até vão ser multadas, né, se não fizerem algumas divulgações de percentuais, de salários e tudo mais, mas isso é um caminho ainda, né, a ser conquistado. Acho que uma outra coisa interessante, que é um pouco do papel, né, que a professora trouxe do servir, né, que a mulher, ela é vista e percebida muitas vezes nessa questão do servir. E um tempinho atrás eu li algo que eu achei super interessante. Então, mesmo se a gente pegar as assistentes virtuais, elas são femininas. Então, a Alexa da Amazon é uma mulher. Se você pegar a Lu do Magalu, é uma mulher. Acho que é Bia do Bradesco também. Então, mesmo as empresas maiores, quando você vai oferecer um serviço de atendimento, mesmo que virtual, coloca ali um bonequinho, não precisa especificar eventualmente o gênero, mas não, muitas têm essa questão que traz. Então, às vezes, sobrepassar também essa diferença cultural existente é algo muito histórico também, né? Um outro ponto interessante é que eu tenho, como eu comentei, 2 filhas, já são moças, tal, mas eu lembro que quando eu engravidei, há muitos anos atrás, da primeira, pessoas olharam para o meu marido e falaram assim, não, agora a Jaqueline vai parar de trabalhar,
Não, mas por que? Não, mas que agora ela vai ser mãe. E aí, quando eu engravidei da segunda, essas mesmas pessoas disseram para ele, não, mas agora ela vai parar de trabalhar, né? Porque agora são 2 crianças. Não! Então, essa questão que aí entra um pouco do machismo, do viés inconsciente e tudo mais. E acho que um outro ponto interessante é a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas eu acho que ela também trouxe à luz muita coisa boa. No sentido da gente poder falar sobre doenças mentais, sobre esse burnout que as mulheres estão. Então, como, por exemplo, essa iniciativa de Esgotadas, eu acho absolutamente perfeito, que tem que ser falado, porque a mulher também ela foi idealizada que trabalha-se mais horas por dia. Porque ou leva o filho para a escola, ou porque tem que cuidar de alguma coisa da casa, como foi dito, ou porque chega em casa, ainda tem que fazer esses outros afazeres. Então, por hora, isso é dado estatístico. As mulheres, num mês, trabalham infinitamente mais do que a população masculina. Sim. Só que isso não se leva em consideração. Mas aí, linkando isso com o trabalho, existem também dados disponíveis no mercado que dizem que as empresas não querem escutar sobre isso. Então, eles não querem escutar gestores que a mulher está cansada, porque isso é um problema seu, isso é um problema particular. Esse problema você resolve na sua família. No âmbito da sua casa. No âmbito da sua casa. Não me traga esse tipo de coisa. Porque você não é profissional? Exato. Afinal? Então, exato. Então, essa comparação ela ainda acaba sendo muito injusta, porque tudo bem, ninguém vai ficar levando o problema propositalmente, mas muitas vezes você não ter a sensibilidade de entender alguns momentos também é algo que é muito importante. Então, a escuta ativa é muito importante, a compreensão do ambiente, porque todos nós, indivíduos, somos muito mais do que somente profissionais, né? Existe todo um entorno. Lógico. E essa reflexão acho que é bem interessante também. E é uma deturpação da coisa do direitos iguais, né? Tipo, vocês não querem direitos iguais? Então vocês têm que trabalhar tanto quanto a gente a fazer as coisas em casa ainda. É aquela coisa mulher guerreira. Né? O guerreira, tipo, quer dizer que você pode ser explorada e fazer tudo ao mesmo tempo e ter que dar conta de tudo. Isso é ser guerreira, no final das contas. É uma inversão, né? De valores total, né? E a gente vê também algumas pesquisas que dizem que muitas mulheres jovens estão decidindo não terem filhos. Também tem isso, ou seja... Sim. Eu conheço muitas, professora. Eu batalhei tanto para chegar onde eu cheguei. Eu acho que a essa altura é melhor eu não ter filho e me dedicar à minha carreira inteira, né? Então é uma dedicação, mas também talvez até uma frustração dela como pessoa, né? Com certeza. Porque nós somos um todo maior do que um profissional. Né? Exato. Você falou. Sim. Mas é curioso. E outras... Que agora as mulheres estão engravidando mais tarde também, né? Normalmente você casava 20, 22, 23, já tem que estar, né? Ter o teu primeiro filho. Depois aos 30, porque queriam comprar um apartamento, né? Ter uma estabilidade econômica. E agora, com mais de 40 anos, aumentou demais a taxa de mulheres engravidando pela primeira vez. E o grupo das que decidem não ter filhos. Abdicar, claro, com certeza. Os casais sem filhos. Adotam um cachorro. Eu sou mãe de pet. Os animais. Eu sou totalmente mãe de pet. Não sou mãe de planta porque eu sou incompetente para planta, mas de pet eu sou. Levando um pouquinho, a gente tem uma professora da ECA de comunicação, não vou perder a chance de meter o bedelho na comunicação estratégica aqui na nossa conversa, e uma CEO para quem é comunicação, já falou que é fã de RP, da área de comunicação, e eu sei que na Jambon, que é nosso cliente, a gente trabalha bastante essa área. A gente, o tempo inteiro, na trama, a gente está lidando com empresas que estão em estágios diferenciados dos seus programas de diversidade, equidade e inclusão, e a gente faz esse processo de orientação, de consultoria. Mas mais do que implementar os programas, como é que a gente realmente consegue transmitir que o walking the talk é o essencial? Ou seja, não é só o que você fala sobre si mesmo, mas aquilo que é papel da corporação manter, não é só porque está dentro de uma meta
de sustentabilidade, mas porque é o correto a se fazer, é um reflexo da evolução da sociedade que a gente quer ter. Vou começar com a Jaqueline. E como que a comunicação impacta nesse processo, até dentro da educação dos próprios colaboradores. A gente tem casos de machismos, de assédios, dentro da própria de corporações, né? Bom, primeiro, quando eu olho, por exemplo, para a diversidade, equidade e inclusão, é um valor. Né? Realmente o walk the talk que você falou, aquilo que a gente dá como exemplo, porque sempre nós vamos ser observados por aquilo que a gente faz, não por aquilo que a gente fala. Então a gente também tem que ter uma consciência muito grande com relação a isso, porque a gente também tem que dar o exemplo, né? Seja no ambiente pessoal, no ambiente profissional e tudo mais. Um outro ponto, e por que eu falo que eu sou tão fã da área de comunicação? Comunicação para mim é tudo. E a comunicação, ela é realmente quando você causa um impacto ou uma mudança de comportamento. Então, não é o e-mail que você mandou, não é o pôster que está na parede, não. É a ação que você faz para que algo seja entendido e seja comunicado. Então, se a gente for olhar mesmo estratégias de empresa e hoje a pauta de diversidade, equidade e inclusão, para algumas ainda, e falo infelizmente ainda porque já deveria estar na pauta da grande maioria, ela tem que ser comunicada a partir da liderança. Isso é a minha visão. Por quê? Porque se isso não vem, e eu não estou dizendo que é top-down, ao contrário, eu estou dizendo que se não começa uma comunicação como um exemplo... Em cascata, né? Em cascata, mas que também faz parte dos objetivos estratégicos da empresa. Porque como líder de organização, o que a carreira nos traz de responsabilidade? Nós vamos falar sobre o negócio, nós vamos falar sobre a lucratividade, nós vamos falar sobre os objetivos a serem atingidos, E cadê as pessoas? São as pessoas que realizam tudo isso, né? Então, e por que para mim a comunicação ela é muito importante? Porque as pessoas só vão conseguir atingir algo que elas têm clareza. A comunicação inspira, é o que eu sempre digo. Então, quanto mais claros nós somos, a gente vai conseguir realizar algo de uma forma muito mais natural e de uma forma muito mais engajada. É a mesma coisa que se qualquer pessoa chegar aqui nessa sala agora e disser assim, olha, vamos esse final de semana fazer tal coisa? Pode ser que sim, pode ser que não, mas a pessoa transmite o que, o porquê, que vai ser interessante, o que vai ser legal para você e tal, você começa a se engajar. É a mesma coisa na organização, de uma forma muito simplista, para aquelas pessoas que estão nos vendo ou não estão ouvindo. Então, como você inspira as pessoas a seguir um caminho, a entender uma meta, que seja de 1 ano, de 2, de 5 anos, né? Que às vezes as empresas, a gente trabalha, né, com metas mais longas, até em termos de comunicação. E essa parte de diversidade, equidade e inclusão, e aí falando, né, da inserção das mulheres e do que a gente está fazendo, é muito importante. O treinamento é uma das ações, vamos dizer assim, de uma agenda maior, porque muitas vezes as pessoas não sabem. Então, até a experiência anterior que eu tive na outra empresa, não adianta a gente falar sobre isso se as pessoas não sabem ainda a definição do que cada palavra quer dizer. Não adianta a gente falar equidade é importante se equidade é uma palavra para a pessoa leiga. Então, esse tempo dedicado na comunicação, no entender, no explicar, no discutir, aonde que a gente se insere em tudo isso. E uma outra coisa que eu acho que é importante, que para mim também tem a ver com a comunicação, é a escutativa. Porque eu tive experiências muito interessantes de ouvir pessoas que, ouvindo outras, entenderam ou tiveram um insight, isso está acontecendo comigo. Isso agora faz sentido para mim. Agora eu estou entendendo o que isso quer dizer. Quando eu trabalhei, por exemplo, para a área dos Estados Unidos, eu peguei uma época que foi um pouco depois do George Floyd, que ficou super famoso, né? Que foi caso de racismo, aquela pessoa de racismo e tudo mais. Então, assim, mesmo escutar da comunidade que entendeu aquilo de uma forma muito forte, foram histórias de vidas que foram trazidas muito importantes. Se a gente também for trazer para a questão até de machismo, que muitas pessoas não entendiam, né? Tô falando de outra situação agora, do que era machismo. Muitas vezes as pessoas agiam como, mas não tinham a clareza do que era, porque muitas vezes vem de criação, né? Que foi o que até a professora falou, da questão cultural, de anos que as coisas estão sendo vividas e estão sendo implementadas e repetidas, tal. E mesmo no caso
desse espaço das mulheres, existe um gap muito grande que muitas vezes as mulheres não se ainda veem como capazes de. Então, não é que elas não querem dar o próximo passo. A mulher, talvez por forma ou definição, ou por a forma que nós somos criadas muitas vezes, nós somos muito mais exigentes com nós mesmos do que muitas vezes os homens. Então, existem também várias estatísticas de pessoas que não se candidatam a uma vaga, porque se elas leem ali a descritivo de responsabilidades, se elas não atendem 90%, muitas não se candidatam. Isso é dado de mercado. Homem vê lá 30%, 50%, vai se candidata e muitas vezes dá certo. Então, essa parte da comunicação e também trabalhar outros aspectos também ligados a comportamento, a autoconfiança, a autoimagem, é muito importante. Totalmente. Professora, e como é que é sobre o viés? Olha, totalmente, concordo plenamente. Serei eu estar na frente também assistir. Porque a gente fala tanto da necessidade de ter um CEO com essa visão ampla, aberta, né? Que quando a gente ouve, fala, ai, que maravilha, existe! Existe, ele está aqui. Professora, como é que é isso pelo viés de formar comunicadoras, inclusive? Ok. Olha, eu queria dizer primeiro algo. Concordo plenamente com a Jaqueline. Isso é top-down, é de cima para baixo. Ou seja, a questão específica que nós estamos tratando aqui da diversidade, né? Da questão da mulher. Se a alta liderança ela não tem clareza e firmeza de dizer, não, a gente está, quer fazer, acredita, isso não flui para a base. Né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, é isso. Segundo ponto que a Jaqueline colocou, que eu acho que é fundamental, definir as coisas. Muitos processos de sustentabilidade não deram certo, as empresas faziam, mas um momento se perguntou, mas o que é sustentabilidade para a sua empresa? E a empresa ficava, não sei, a gente tem que fazer uns projetos, estamos fazendo. Sim, fazer o projeto, colocar o projeto para andar, tudo bem, mas o que significa a sustentabilidade para o teu negócio, para a sua empresa? Que é diferente da empresa do outro, dela, enfim. Então, acho que isso também é importante. E terceiro, educar, acho que seria a palavra correta, os colaboradores que já fazem parte da empresa para esse futuro processo de diversidade. Porque você vai obedecer à lei e vai contratar 50 cadeirantes, perfeito, seguimos a lei. Mas não basta a lei. Nós precisamos ser legítimos. E a legitimidade é dada no momento em que esses cadeirantes contratados sejam incluídos, mas os colaboradores também deveriam ter passado, antes dessa inclusão, para uma formação. Olha, nós vamos receber essas pessoas, 2 vão ficar aqui, quantos vão para cá, para outro departamento, assim, assado. Serem treinados, serem educados para quando esse grupo, né, PCD, chega na empresa, eles sejam acolhidos. O que tem acontecido muito, e já aconteceu, coisas desagradáveis de empresas contratarem 100 pessoas com deficiência, porque tinham que cumprir a cota, e colocaram essas pessoas em um andar para fazer atendimento. Então, a empresa dizia, você vai lá no andar do PCD. Do PCD, não é? Que já vai falar com o pessoal que está fazendo atendimento ao consumidor. Né? Então, houve inclusão? Não. Houve legalidade. Cumpriram a lei. Mas isso não se tornou legítimo. Porque o legítimo seria o entrosamento, essa inclusão. Né? Então, eu acho o seguinte. Até tinha feito aqui o meu rascunho e tinha colocado... É algo que eu tenho
pensado muito em todos esses anos. Temos que incluir conteúdos de diversidade, mas é desde o ensino básico. A criança é pequena. Se ela nunca conviveu com um cadeirante, se ela nunca conviveu com uma criança de baixa visão, ela, quando se tornar um jovem, ela não sabe. Ela não sabe como lidar, ela não sabe como integrar, ela não sabe como incluir. Né? E a mesma coisa na empresa. A gente precisa aprender, porque nós vivemos em bolhas de pessoas, nós aqui, pessoas brancas, que são universitárias, né, que têm um trabalho em uma empresa, que frequentamos mais ou menos os mesmos lugares, mas nós não representamos o Brasil. Não, de forma alguma. O Brasil é representado por 54% de pessoas que se declaram negras ou pardas, 18% de pessoas que têm deficiência, né? Saiu ontem, né, ou antes de ontem, uma pesquisa mostrando as diferenças nas cidades, né, mostrando que o estado de, acho que é Santa Catarina, né, mais igualitário, e mostrando Salvador como um estado absolutamente desigual. Sim. Né? Então, se nós não levarmos conteúdos... Agora, não pode ser aquela aula maçante, porque hoje o aluno está com celular, ele está... Né? Então, jogos, atividades, estudos de caso, né? E você, aos poucos, vai mostrando para esse jovem que o mundo é mais diverso do que o mundo que ele vive. A bolinha, a casa né? dele, aquela bolha que ele vive. Agora... Volto de novo. Estamos passando por uma reforma do ensino, né? Em algum momento, esse tema tem que ser colocado. Com certeza. Porque nós não podemos pensar só na matemática, na redação, na língua portuguesa, na história, na geografia, mas esse assunto é um assunto importantíssimo. Porque a nossa sociedade hoje é uma sociedade, pelo menos a brasileira, né? Onde nós temos uma perda de valores tremendo. Né? E isso também se reflete em que ensino essa criança teve. Quando ela passa de somente 3 ou 4 horas na escola. Muito pouco, né? Sim, sim. Então, a grande massa acaba tendo muito pouca possibilidade de ter a escola como um espaço de conhecimento e de inclusão também. Mas, professora, pegando um pouquinho esse gancho da educação, mas puxando para o lado até comunicacional da questão, a gente fala de mídias sociais hoje. A mídia social, a gente passa um tempo na escola, o resto do tempo, muitas dessas crianças são educadas por canais e redes sociais hoje em dia, né? Então, e as mídias sociais são uma vitrine do que a gente encontra na sociedade de um modo muito mais exacerbado, cheio de seguidores, de perseguidores, de haters e tudo isso. E há uma confusão de discursos aí no meio. E são esses discursos que, no final, acabam educando e levando as pessoas a replicar certos tipos de discursos e comportamentos. Como é que vocês, e eu vou começar com a senhora, professora, enxergam essa confusão e esse impacto das mídias sociais, das redes sociais, como reflexo da nossa própria confusão sobre esses conceitos de igualdade? Olha, eu não tenho uma resposta pronta. Eu diria que, quando eu estudei, nós tínhamos xerox, né? Tinha que tirar xerox do livro, do texto, etc. Depois veio o computador, em arquivos, né? PDF. Hoje você já tem tudo no celular e etc. Eu acho que tem um lado positivo, porque aumentou a possibilidade de instantaneamente a pessoa ter acesso a tudo, coisa que nós não tínhamos, né? Biblioteca fechava, você não tinha condição de obter o livro para poder estudar. Hoje não. Hoje você tem muito material, né? Sim. Que já está digitalizado, os livros, os e-books, etc. Então, esse é o lado positivo, que eu acho. Há mais fontes, e a qualquer momento, do dia e da noite. O que eu acho negativo é justamente essa exposição descontrolada, né? Que se fala muito de como nós podemos regular toda
essa mídia, essas informações, essas fake news, né? Porque a meninada não tem condição de separar o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, né? Então, aí é um grande buraco negro que a gente não sabe onde isso vai acabar. Por outro lado, você tem coisas maravilhosas como por exemplo, o Think Olga. Você quer saber alguma coisa sobre mulher? Você entra lá, você pesquisa, você tem tudo. O LinkedIn. O LinkedIn eu acho que é uma ferramenta muito boa para quem está no mercado de trabalho, né? Você faz uma rede de relacionamentos muito interessante. Então, tem plataformas muito boas, tem plataformas que você aprende, que você pode se relacionar e até conseguir um trabalho, né? A gente divulga muito cursos por aí e tal. Agora, tem um outro espectro que é bastante preocupante, né? Principalmente quando os jovens não têm muito acompanhamento dos pais e eles ficam à deriva nesse sentido, né? Consumindo aquelas informações que nós não sabemos de onde vêm e qual é a veracidade delas. E a gente fala de educação, mas a gente fala de processo de deseducação também, né? Porque eu vou te dar a palavra, Jaqueline, mas, por exemplo, estava lembrando de um exemplo. Tem um movimento agora dos short contents, né? Que são dos TikTokers e dos Instagrams da vida. E tem um movimento agora dentro dessas redes sociais focado em mulheres jovens de seus 20 e poucos anos, com foco em voltar à época dos anos 40 e 50. Não sei se vocês já olharam. Então, elas se vestem como mulheres dos anos 40 e 50 e levam, a vida delas é mostrar, como influencers que são, como é a vida delas, cuidando do marido, cuidando da casa, sendo mulheres como naquela época se faziam as propagandas das mulheres com os eletrodomésticos, com o aspirador de pó. Olha o meu frango que eu consegui fazer. Eu entendo essa possibilidade imensa que a gente tem da liberdade que as mídias nos dão de a gente ser o que a gente quer ser. Mas isso não é um discurso que, de certa forma, deseduca e leva para um retrocesso, para anos de evolução que a gente conseguiu ter, para essas mulheres que conseguiram só sair desse estigma da mulher que tem que ficar em casa, cuidando da casa e dos filhos? Na minha concepção, sim, mas eu entendo que existe uma liberdade para isso. Jaque, o que você acha? Acho que sua pergunta é super válida e a gente pode ir por vários caminhos. Então, por exemplo, pegando o exemplo do LinkedIn que a professora falou, eu vejo como uma excelente ferramenta e uma excelente ferramenta também de informação. Muitas pessoas ainda entendem o LinkedIn como, vou colocar meu currículo ali, vou procurar emprego, alguém me acha ali. Não, o LinkedIn é muito mais do que isso, porque grandes empresas hoje postam matérias muito sérias. Se você pegar mesmo a USP, outras instituições, Harvard Business Review, tem vários posts que eles colocam diariamente. Então, existe uma qualidade no conteúdo também sendo postado. Mídia social, para mim, ela tem dois extremos. Ela tem algo de muito positivo, e aí não limitado a LinkedIn, mas se a gente for olhar Instagram e outras mídias, mas ela também tem um extremo, para mim, que vai além da superficialidade. Eu vou usar até uma palavra dura, que é inútil. Porque tem muitas coisas que são postadas e, assim, me surpreende muitas vezes pessoas que são seguidas sem falar uma palavra, simplesmente fazendo uma careta. E aí, você olha para aquilo e fala... As lives NPCs da vida, né? Tantos milhões de seguidores. Talvez a gente seja mais exigente pela cultura que a gente também tem de termos tido que estudar para estar onde estamos. Então, vou pegar o meu próprio exemplo. Então, eu venho de uma família mais simples, eu estudei escola pública a vida toda, eu fiz faculdade, pós-graduação, fiz MBA, muito focada no meu próprio desenvolvimento. A mídia social, ela tá aí para ajudar? Ela tá,
mas ela também tá para atrapalhar. Então, me preocupa um pouco, e isso é uma coisa que eu falo não limitado com as minhas filhas, mas eu tenho uma família grande, eu falo muito com os meus sobrinhos também, e é interessante até para dividir uma experiência com vocês. Há uns 8 anos, eu acho que eu criei um grupo de WhatsApp com os meus sobrinhos, que eu fui sempre compartilhando questões de liderança, de comportamento, que possa ser coisas muito simples, como se comportar numa entrevista, como você trabalhar no seu primeiro emprego, quando você muda de gestor, aquilo que você pode buscar de entendimento do que o gestor ou a gestora esperam de você. É praticamente um mini coaching, vamos dizer assim, mas no sentido de qualidade de informação. E eu sempre falo muito com este público, ou com as minhas filhas, ou com outras pessoas, até da empresa que eu trabalho hoje, e outras. Filtra o que você está vendo. Não investe seu tempo para ver coisas que não vão te agregar nada. Então, é claro que num momento que a gente pode estar um pouco mais tranquilo, um pouco mais cansado, você quer distrair a cabeça, que você já trabalhou o dia inteiro, tudo bem, vamos lá ver coisas que não vão mudar a nossa vida. Mas não investir tempo. Então, às vezes a preocupação que eu tenho é que as mídias sociais, elas tomam muito tempo das pessoas, porque é muito fácil você sentar, abrir ali uma mídia social e ficar passando o dedo, deu 15, 20 minutos, e falou, já deu esse tempo? E você nem se deu conta do quanto passou. Um outro ponto que você trouxe são esses influencers ou não dessas mídias. Então, sejam desse grupo que você acabou de falar, ou de outros que tem, talvez alguns querem levantar um debate, mas para mim, assim, vale a pena o debate? Não vale? A gente já evoluiu em tantas coisas, vale a pena dar, não é nenhum passo, é 10 passos para trás. Aí dos 300 anos que você questionou antes, que a gente pode levar de ter uma equidade, pode 400 de novo, né? Então, eu looping até. Nós que temos o privilégio de termos tido acesso à educação, da gente continuar influenciando positivamente. Vou dividir uma coisa com vocês que eu faço de uma forma muito natural. Na empresa que eu trabalho atualmente, tem muitos jovens. Então, geralmente, eu vejo eles sentados almoçando, eu vou ali e sento junto. Ou eles estão tomando um café depois do almoço, eu vou e sento junto. E é muito legal de escutar as perguntas que eles me fazem, sabe? Não limitado a fóruns formais, quero dizer. Às vezes, de poucos minutos, 10 minutos, 15, que eu me dedique para alguns deles. E é muito legal as perguntas que vêm. Então, Jaque, conta como é que você organiza seu dia. Mas como mulher, por exemplo, como que você consegue dar conta? Como que você chegou onde você chegou? Por que caminhos? Quais são os desafios? Você fica nervosa como homens ficam? Você vai para casa pensando no trabalho? Então, eu sempre procuro trazer para a discussão esses conteúdos e pautas que são mais interessantes. E aqui eu quero deixar muito claro que eu não estou invalidando nenhum tipo de influencer ou conteúdo. De influencer, não. Exato. Todo mundo tem o seu valor, mas eu procuro sempre investir e, de alguma forma, dirigir as pessoas para... Porque o tempo hoje já é muito corrido, né? E para alguns de nós que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que moramos em cidades grandes, não limitadas a São Paulo, capital, mas ou muitas outras cidades, também tem seu trânsito, também tem seu deslocamento. Muitas pessoas levam 1, 2 horas para chegar no trabalho, mesmo em outras regiões do Brasil. Então, assim, procurar utilizar esse tempo... como qualidade, pouco mais. Qualidade de tempo, é isso que eu diria. Totalmente. Eu vou voltar só para a gente está se encaminhando para o final, mas eu acho que eu não posso deixar de tocar num assunto que a gente pincelou muito lá atrás, mas eu acho importante quando a gente está tendo uma discussão sobre feminismos, né? Como eu vou pegar a palavra que a professora falou. A gente vive num mundo ainda muito machista e cujo assédio, os abusos são extremamente presentes ainda. A gente não está falando de uma violência física, às vezes, mas a gente está falando de uma violência verbal, de homens determinada numa sala que não dão fala para determinadas mulheres ou cuja voz tem que ser um pouco mais dura para que seja ouvida desse momento. Em algum momento da carreira de vocês passaram por isso ou testemunharam, e aí eu reverto para a situação do quanto que é importante a gente, como comunicador, como CEO, como gestor, reverter esse papel e dar esse exemplo mesmo up to down para que a nossa organização tome isso de maneira clara como uma ação que não deve ser tomada, né? Um comportamento que deve ser revertido.
professora? É uma questão bem importante. Bom, primeiro que a gente divide a violência em três. A física, que é aquela que a gente vê, né? Uma guerra, ou aqui Feminicídio, um estupro, né? sim. Tal, que nós estamos com esse assunto aí, né? Bem fresco pelos dois jogadores de futebol. A violência estrutural, que tem a ver com as estruturas, ou seja, a fome. Né? A fome é uma violência estrutural. E não é culpa da pessoa que morre de fome, mas é culpa da estrutura daquele país que não dá suporte a toda a sua população. E a que tem muito a ver conosco da área da comunicação, que é a violência cultural. E a violência cultural, ela está embutida na nossa vida desde que nós nascemos, na forma como nós somos criados, né? Um exemplo que a gente costuma usar muito são as canções de ninar, né? Tem muita música, não são músicas atuais, mas antigas, em que as letras elas exaltam a violência, né? Sim. O boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, ou seja, você tá uma criança, ela nem sabe direito, né? Que como é um boi, você já está colocando o preto como algo escuro, sinistro, violento, né? A temer. E que vai pegar a criança se ela não dormir, né? Então, coisas assim. E a nossa sociedade, ela naturalizou uma série de violências. Mas isso é normal aqui. Isso sempre acontece. Não pode acontecer. Então, quando você fala disso, como a gente vê essa questão da violência, eu vou dar 2 exemplos. Uma pesquisa que nós fizemos em 2021, ou seja, tem 2 anos, com alunos de mestrado e doutorado, ou seja, estamos falando de jovens que vão dos 25 aos 40 anos. Aqui fizemos com alunos aqui do nosso programa de comunicação da ECA e da Unesp de Bauru, né, que é uma universidade estadual, também com alunos de mestrado e doutorado. E homens e mulheres responderam. Quando nós analisamos as perguntas dos homens, como eles viam as violências, se eles já tinham visto as meninas sofrerem violência, e nós explicávamos os tipos de violência, a maioria diz, não aconteceu nada. Não, nunca. Não, o professor tratou a menina... Não. Um colega tratou a sua amiga de maneira... Não, pouquíssimos. Quando nós analisamos as respostas das meninas, isso subiu barbaramente. Sim, sofremos violência de professor, que falam, né, usam uma linguagem que quer se aproximar da menina, ou de colegas, ou até violência mesmo física entre colegas, né? Então, isso já denota como o homem, ele naturaliza. Não, mas o professor, ele estava querendo ser mais. Ele só brincando. Sua boba. Ele gosta de abraçar todo mundo, então... Não, porque ele é muito simpático, né? Então, a gente notou que os meninos observam muito menos a violência com as meninas, né? Bom, essa é uma questão. E eu enfrentei isso. Você pergunta pessoalmente. Eu enfrentei isso na universidade, quando eu assumi o cargo de diretora da faculdade, de uma das faculdades, e nós tínhamos reuniões com os outros diretores e o número de mulheres era muitíssimo menor. Chegou um momento que eu era a única mulher e os outros eram homens. E eles faziam de propósito, né? Contavam as piadas mais desagradáveis, ou usavam palavras de baixo calão, né? Que era justamente para provocar, né? Era uma maneira de provocar a mulher, né? Claro. Então, eu adotei, eu pensei muito, porque foram 2 anos, né? E eu decidi que eu iria ignorar
quando eram as reuniões, porque eu não podia chegar e falar, vamos parar a reunião e agora eu vou dar lição de moral em pessoas que eram mais velhas que eu, né? Então, isso eu vou fingir que eu não ouvi, e funcionou muito bem, porque quando eles perceberam que eu não reagia às brincadeiras ou às piadas, eles também foram ficando meio sem graça, né? Não tem graça, ela não reage, ela não fala, ai, não, para com isso, vamos mudar de assunto. Eu fingia que não era comigo, que eu estava em outro planeta, né? Mas é lógico que depois eu tive conversas com a direção, e aí você nota como a direção também era machista, né? Então, a resposta era sempre assim, não, vamos conversar, né? Vamos conversar com eles e tal. Então, a gente vive num mundo extremamente machista, em que muitos comportamentos são valorizados pelos próprios colegas homens. Com certeza. Ah, que legal que você fez isso. Não, gostei. Achei graça. Acha graça, tal. Agora, eu fico pensando, se fosse o contrário, se algum homem dissesse que eu tinha né, assediado moralmente um homem, se isso também ia ficar né, nessa impunidade, né? Então, nós vivemos uma sociedade muito impune. Então, por isso que a gente tem que criar aqueles mecanismos formais de telefone vermelho, ombudsman, tudo que as empresas inventam, né? Porque isso tem que chegar anonimamente a alguém, e esse alguém tem que receber todas essas queixas e depois ir direcionando aos órgãos competentes, né? Claro. Ao jurídico, a recursos humanos. E a gente tem visto que tem funcionado, né? Outro dia uma aluna falou, nossa, na empresa mandaram fulano embora por isso, isso, isso. Lógico, se chama a pessoa, se tem provas, tal, essa pessoa é demitida. Né? Não, vamos longe. Não pode mais assumir, não pode mais aceitar esse tipo de posicionamento. Então, a questão, por exemplo, do Daniel Alves, né, que agora todo mundo está falando. Então, se você tem condições financeiras, você consegue sua liberdade. Então, até que ponto essa decisão da Justiça Espanhola dá exemplo. Margem. Porque, e também uma outra coisa, né, que eu acho que aí tem a ver conosco, comunicação, da CBF, né, e também das outras entidades esportivas que não se posicionaram. Acho que a presidente do Palmeiras. A Leila. Ela, como mulher, falou. Mas isso significa, então, só porque a confederação é liderada por homens, então nós não nos manifestamos contra o que aconteceu. Porque isso, esses dois casos mostram que isso não vai parar. Não. Você tendo sucesso, você tem dinheiro, você consegue subverter essa situação. Imagina quando você está no anonimato e acha que realmente isso não vai só por ser uma condição masculina, né? Quer comentar, Jaque? Quero. É muito importante todos os exemplos que a professora acabou de dar, e é muito importante a gente também falar sobre esse tema dentro de instituições, dentro de empresas e tudo mais. Porque a mentalidade de muitas empresas ainda são machistas. Prova disso, mais uma vez, a gente volta em questão de salário, em compensação, plano de sucessão, oportunidades de carreira e tudo mais. E eu vivenciei situações também que, às vezes, as pessoas... a mulher em posição de liderança, a gente sempre é ainda a minoria, né? Na maioria dos casos. Então, ao longo da minha carreira, era talvez eu e mais uma, no meio de uma porção de pessoas, né, de homens. E muitas vezes também tinham essas brincadeiras, que eu não vejo como brincadeira, mas é porque, porque isso é um tema interessante, mas muitas vezes até num tom negativamente jocoso com as mulheres, no sentido de desvalorização, no sentido de uma agressão, não tão explícita, mas existia.
Mas também situações de homens que falavam até mais alto, mais grosso e tudo mais. Eu até tive uma pessoa que reportava para mim, e quando eu fui conversar com ele algumas vezes, ele falava, não, mas isso é meu jeito, é meu tom de voz. Eu falei, não, seu jeito e tom de voz são coisas totalmente distintas, mas a forma que você fala com as pessoas se sentem agredidas, e você tem que entender isso, você tem que respeitar isso, você tem que mudar. Então, eu não estou falando de mudar a sua personalidade, mas moderar. E é um exemplo que eu até usei e uso até hoje com frequência, a gente vai na praia, a gente vai num aniversário, a gente vai numa festa de casamento com uma vestimenta, mas a gente não deixa de ser quem somos. Então, as pessoas também têm que se adaptar ao ambiente que elas estão e dentro daquele contexto que elas estão. E eu acho que uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar, que eu não vejo sendo tão claramente falado, que é a agressividade passiva, né? Que é quando você usa da ironia, que é quando você dá aquela risadinha, quando você fala num tom de voz aparentemente educado, mas você está atacando a pessoa, você está colocando a pessoa para baixo. Deboche ou menosprezo. Deboche. E assim, e eu falo por mim, eu tive uma pessoa para a qual eu me reportei, que foi um período muito difícil, porque era uma característica dela, e toda vez que você ia levar sobre este caso a outras pessoas, não, imagina, você entendeu errado. Não, imagina, ela só quis, talvez, acho que você não entendeu exatamente o que ela quis dizer. E mesmo sendo uma mulher com uma mulher. Então, não é nem só no ambiente machista. Mas é como muitas vezes ainda falta no sentido da educação, do conhecimento, das pessoas também entenderem a partir de que momento elas passam a ser agressivas, no sentido de não valorização. No sentido de você fazer alguém se sentir mal. Distinção. De distinção, né? Ela era de uma outra nacionalidade e tudo mais, e ela, de fato, também tinha uma questão, né? A minha nacionalidade é melhor do que ser da América Latina. Então, também tem xenofobia no meio. Tem muito, né? Claro. Isso é um outro tema que é muito interessante falar. Então, isso, infelizmente, acontece muito. E aí eu volto, talvez até para o ponto anterior das redes sociais, até que ponto que as redes também não poderiam, de uma forma diferente, também ir por um movimento de mais educação, de mais awareness, né? De mais conscientização sobre temas que são importantes, porque a pauta, ela é relevante, né? E se a gente não falar sobre isso, comportamentos não mudam. E aí eu volto na base, sem ser expert da comunicação, mas na base, no meu entendimento da comunicação, qual é a clareza daquilo que a gente quer comunicar e a clareza daquilo que a gente pode mudar, né? Em termos... Talvez aí as redes sociais não fiquem tão atrativas. Exato, talvez fique um pouquinho... Tem razão. Muito educativa, deixa de ser atrativa, né? Sim. Corações. Eu tô lamentando, mas a gente precisa partir para o final, porque foi, enfim, uma conversa maravilhosa, mas a gente precisa terminar, até para deixar um gostinho de quero mais, e gostaria muito de vê-las em outros programas aqui, em outros episódios. Mas eu queria deixar um tempinho para vocês deixarem suas mensagens finais e se puderem focar aí no quanto, se houver mulheres e homens nos assistindo agora, o quanto esse papo é importante, educador e acrescenta para as pessoas que possam estar aí. Vai fora. Jaque. Bom, eu terminaria dizendo que a autoconfiança é muito importante. E isso é algo que a gente tem que trabalhar na nossa mente frequentemente. Por que eu digo isso? Porque nem todo mundo é autoconfiante todo dia. Todo mundo tem seus dias, suas dúvidas, seus altos e baixos. Mas aquilo que eu acredito que nos impulsiona é a gente acreditar num propósito, naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente quer se desenvolver, em todos os aprendizados que a gente pode conquistar. Então, isso para mim é muito importante. E a autoconfiança também é a linha tênue, né? Não é ser a mais ou se sentir mais, ao contrário. Para mim, a autoconfiança eu defino como um impulsionador. É assim, vamos confiar que as coisas vão acontecer, que a gente vai conquistar novos conhecimentos, novas posições, novas oportunidades e até a oportunidade de estar aqui, para mim, é uma honra.
com base em tudo aquilo que eu vivi. Então, assim, vale a pena, né, ao longo da vida a gente passar por grandes experiências. Um segundo ponto é, sejamos mulheres ou homens, ou binários, não binários, e a definição que tivermos, ninguém faz nada sozinho. Então, nós somos um time ao longo da vida. Eu sou muito grata por estar onde eu estou hoje, muito grata a todas as pessoas que passaram na minha vida, muito grata a gestores e gestoras, muito grata a oportunidades e que eu tive, não só de trabalho, mas de convivência, de viagem, de cultura, porque eu acredito que tudo que passou me trouxe nesse resultado. Então, eu também vejo a gratidão no sentido das pessoas e das oportunidades como algo bastante importante. E talvez um terceiro ponto é, mais uma vez, a relevância dessas conversas que estamos tendo agora e que a gente possa estimular que essas pautas se tornem pautas nos meios das pessoas que estão nos assistindo. Então, se alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, aprendeu uma coisa nova, para mim já valeu o videocast inteiro. Porque é assim que a gente vai construindo conhecimento, é assim que a gente vai crescendo, né, na vida, como pessoa, como profissional, na sociedade e tudo mais. Maravilha. Obrigada pela tua presença, viu, Jaqueline? Eu que agradeço. Professora. Bem, eu começaria falando da comunicação, né, que foi tão bem tratada pela Jaqueline, né, que eu fiquei bastante contente de ver uma liderança valorizando a comunicação, né? Comunicação como processo. Ela não tem começo, meio e fim. Ela está, ela passa, né? E também uma fala dela que a comunicação, ela só cumpre o seu papel quando ela produz sentido no outro, né? Que é o que você falava. Como que a gente explica? Por isso que eu digo a importância que a gente tem com o público interno, né? De acolher, educar, informar, porque no momento em que nós quisermos implementar um programa de diversidade, um programa de acolhimento a mulheres, vamos fazer um programa para mulheres na liderança, o que for, essas pessoas, né, os colaboradores, eles saibam o que isso significa para muitos deles que são mulheres, né? E o que significa esse projeto para a empresa. Então, essa comunicação ela vai ter um sentido, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E se nós tivermos pessoas de empresa nos ouvindo, né? A minha opinião, assim, a minha maneira de ver é que só implementem programas de diversidade quando houver um apoio absolutamente integral da alta administração, da alta gestão, que aquilo realmente passe a fazer parte do DNA da organização. Aí isso vai ser verdadeiro, né? Senão, o que nós temos visto muito é essa cortina de fumaça, né? Até nós falávamos outro dia numa aula que a empresa tinha muitos grupos de afinidade, né? Ótimo. Um grupo racial, o grupo PCD, o grupo de gênero, enfim. Mas muitos gerentes não deixavam os seus funcionários participarem de eventos que os grupos organizavam, porque eles tinham que trabalhar e dar conta do seu trabalho. Ou seja, então, é nítido e claro, os gerentes não foram sensibilizados, né? Não estavam incluídos no projeto da diversidade. E para eles aquilo era perfumaria. E não viu como uma prioridade. Lógico, como? Você tem tanto que fazer e você vai ficar a manhã toda naquela palestra, né? Então, esse trabalho com o público interno é importantíssimo. Como você falou no início do programa, né, é verdade, as pesquisas dizem
que o maior volume dos orçamentos está para a comunicação externa, né? E pouco se dedica à comunicação interna. Mas é fundamental nós trabalharmos, conhecermos. E você falou muito da humanização, né? Humanização das relações, né? Que vivemos tempos bem complicados, principalmente agora com a polarização. Sim. Isso não é só não acontece só na nossa casa, que nós conversamos de política, mas se conversa na empresa, se conversa no clube, em diferentes momentos e contextos, né? Então, como é importante essa humanização, esse diálogo, essa escuta, para diminuir toda essa polarização que a gente está vivendo de uma forma bastante pesada, né? E por isso que aí a gente tem as estressadas, né? As mulheres esgotadas. Estressadas e esgotadas, que justamente acumulam tantas preocupações, né? Então é isso que eu queria deixar para vocês e agradecer esse espaço que foi muito bom, muito rico. Aprendemos sempre, né? E estamos aqui para novos encontros, né? Teremos. Certeza. Teremos. Já vamos montar um grupinho já de WhatsApp. Vai ser uma delícia. Muito obrigada, então, mais uma vez, pela disponibilidade. Eu sei como as agendas são complicadas e pela generosidade de compartilhar a experiência de uma forma tão aberta, tão simples, tão fácil de se entender, né? Eu queria muito agradecer essa oportunidade de estar com vocês. Aprendi muito aqui, sempre essa oportunidade de trocar essas experiências. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo aqui também está com essa sensação agora que a gente sai melhor do que entrou, com certeza. Então, muito obrigada por tudo. Obrigada a você que esteve aí com a gente. Se da minha parte eu puder deixar alguma simples lição, seria eduque. Eduque e converta. Não é só essa geração que está chegando que precisa ser educada. A gente precisa também ter um processo de educação e de conversão aí para uma geração que ainda não está perdida. Então, se a gente quiser mais diversidade, um mundo mais igualitário, é assim que a gente vai seguir. Obrigada por ter acompanhado a gente nesse tempo todo, nesse capítulo a mais, nesse episódio do nosso videocast, que eu amei fazer, espero que vocês também. Acompanhe a gente, maratona a gente, porque a gente está também no YouTube, nas plataformas de áudio e vídeo, no Spotify e no Deezer. Tem bastante coisa para você ver, quem gosta de comunicação organizacional, mas também quem gosta de um papo como esse, que tem essa linha mais sociológica, vai encontrar bastante coisa bacana. Muito obrigada por você ter acompanhado a gente. Um grande abraço, vem dialogar com a gente. Tchau, tchau.